Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1, tá bom? Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, papai. Papai, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Aonde o Senhor tem falado conosco através da sua palavra e nos direcionado o caminho que devemos andar. Pai, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local, Senhor, a qual ele possa vir falar aos nossos corações, nos ensinando, Senhor, e nos mostrando o caminho, Pai, através dos seus ensinamentos, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 2, versículo 1, que fala assim: O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Somente até aqui. O que a gente pode aprender disso aqui e o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês estão acompanhando os devocionais desde o início, mas se vocês pararem para lembrar, vocês vão ver que Deus, toda vez que Deus se mostrava presente na situação em si, por exemplo, dá um exemplo. A gente aprendeu que em Ezequiel, quando Ezequiel teve a visão do templo de Deus, ele ficava no centro daquela cidade, né? O templo de Deus foi construído no centro. Aqui, Deus está mostrando, através aqui de Números, Deus deu a ordem para Moisés para botar a tenda sagrada no centro do acampamento. Então, o que a gente entende disso, né? O lugar do centro, o lugar central, o ponto central, quando Deus pede para colocar o ponto central, ele ser o centro dali do acampamento, o centro que era o templo que ficava lá em Ezequiel, não é aleatório, existe um porquê. A partir do centro, não sei se vocês conseguem imaginar, mas aqui em Números, tá? Aqui nessa história, aqui em Números, aqui no capítulo 2, tenta imaginar comigo a tenda sagrada de Deus no centro de um acampamento, aonde as demais outras tendas das 12 tribos que foram escolhidas, ok? Ele colocou ao redor da tenda sagrada. Ou seja, para a gente chegar ao centro, a gente precisa ter acessos em volta das tendas, né? Como se fosse o centro aqui. E aqui no norte, leste, sul e oeste, existia, quando eles fizeram quando eles fizeram a armação das suas tendas, eles voltaram a entrada para o centro. Ou seja, todo mundo que saísse das suas barracas, tá? Independente da família que fosse, eles olhariam para o centro. Ou seja, eles veriam que você saindo do lugar onde você está, olharia para frente e veria que existiria um norte na vida deles. Ou seja, existiria uma direção. O centro, quando Deus se coloca no centro, ele não está ali aleatório. Ele está ali justamente para lembrar você que ele precisa governar a sua vida. Que é ele que precisa ter o governo dela. A partir do momento que a gente coloca Deus no centro da nossa vida e a gente permite dele governar a nossa vida, existe um equilíbrio, existe uma harmonia, existe uma organização, existe uma paz. Por quê? Porque quem está governando ali a nossa vida é Deus, entende? Então, quando é explicado através da palavra de Deus que Deus precisa ocupar o centro da sua vida, não é algo aleatório, não é algo assim, porque é bonitinho, ele tem que ocupar o centro. Não, existe um fundamento, existe um porquê, existe uma história por trás disso, entende? Então, a partir do momento que Deus ocupa o centro da sua vida, tá? Que você permite dele ocupar o centro, você tá dando para ele vários acessos. Se você trouxer isso que eu acabei de falar aqui agora, para esse acampamento, você vai ver que quando a barraca fica no centro do acampamento e as demais barracas ficam em volta,
vai existir ali vários acessos. É como se fosse um sol com várias coisas apontadas, assim, vários raios apontados para diversas direções. Seria esses acessos ali naquele acampamento. E dentro de você, quando Deus ocupa lugar dentro de você, que é o centro dentro de você, você está dando para Ele o controle de todos os acessos da sua vida. Entende? Quais são os acessos da nossa vida? É a nossa área sentimental, é a nossa área financeira, é a nossa área social, é a nossa área familiar. Então, quando Deus ocupa o centro da nossa vida, Ele tem e a gente permite Ele ter o controle, Ele tem um controle sobre todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a gente não se pertence mais, a gente não tem mais autonomia. Quem governa a nossa vida é Deus. Então, o que a gente aprende através que a gente coloca Deus no nosso centro? A gente aprende que é fundamental ter relacionamento com Ele. Porque a partir do relacionamento que nós temos com Ele, a gente aprende a ter intimidade, a gente aprende a ser dependente, a gente aprende a andar em concordância, a gente aprende a ser obediente. Entende, gente? Então é necessário que Deus ocupe o centro da sua vida para governar a sua vida, para te dar direcionamento e para você vir a ter um sentido, para sua vida entrar em compasso, para sua vida voltar para os trilhos. Não existe mais de você governar a sua vida, existe agora de Deus governar a sua vida. Então é necessário que Deus ocupe o lugar dele, que o lugar dele é no centro de tudo, no centro da sua vida, no centro do seu corpo, no centro do seu relacionamento, entende? Traga sempre Deus para perto. Deus não tem que ficar longe de você. Se você hoje tem um relacionamento, se você hoje é casado, se tem um relacionamento com alguém, traga Deus para o centro desse casamento. Se você tem uma empresa, se você trabalha num local, traga Deus para dentro dessa empresa, traga Deus para dentro do seu trabalho. Entende, gente? Se você tem amizade, se você tem a sua vida social, traga Deus para dentro dessa sua vida social, dessas amizades. Independente da área da sua vida, sempre traga Deus para perto de você. Não deixe Deus numa estante distante. Eu tô dando exemplos aqui físicos para você entender. Mas não deixa Deus distante de você, como se Ele estivesse parado numa estante, como um objeto ali, e você, quando precisasse dele, você fosse lá buscar para poder usufruir um pouquinho daquela situação ali, ou de buscar algo dele. Traga Deus para perto de você, entende? Então, todo dia de manhã, quando você acordar, agradeça por você ter acordado. Não é aleatoriamente que você acordou para um propósito, você acordou para um objetivo que Deus sabe qual é. Então, o que você tem que fazer? Agradecer pelo dia e perguntar ao Senhor qual é o direcionamento daquele dia. Quando você voltar para casa, seja do trabalho, seja de um lugar que você tenha ido, agradeça a Deus que você chegou em casa. Durante o percurso que você estava fora da sua casa, Deus te deu inúmeros livramentos, Ele guardou você de todo mal. Então, seja um com Deus, agradeça por você ter chegado em casa com vida e de nada ter acontecido contigo. Entende, gente? Então a gente precisa aprender a ser mais dependente de Deus. A gente precisa entender que Deus é o nosso amigo. Deus não quer o nosso mal. Deus às vezes permite a gente passar por situações estreitas, por dificuldades, para a gente vir aprender com aquilo. E muitas das vezes essas dificuldades que nós passamos e essas situações estreitas que nós passamos, fomos nós que pegamos ela com as nossas próprias mãos. Entende? Então, o que Deus faz? Ele permite de você, Ele não te tira da situação, Ele permite você passar para você entender que se você tivesse pedido direcionamento para Ele, se você tivesse existido uma dependência nele, você não estaria passando por aquela situação que você está passando agora. Porém, como você agiu na sua autonomia, achando que você é autossuficiente, você está colhendo o que você plantou em algum momento que você teve essa autonomia e quis fazer as coisas do seu jeito. Entende? Então, como a gente coloca Deus no centro da nossa vida, existe um equilíbrio. Existe um andar nos trilhos, existe um compasso, existe um porquê. Então, é necessário que você busque mais a Deus em relacionamento, acentue mais essa sua entrega a Ele, entende?
adore mais, busque mais, leia mais a palavra, esteja sempre em constante entrega a Deus, em constante busca a Deus, em constante relacionamento com Deus. Ah, Roberta, eu já faço isso, ok, maravilha, continua. Entende? Então, todo dia é um dia. Ou seja, se você já está fazendo isso há muitos anos, tudo que você fez lá, da hora que você começou até o horário, até o momento que você está hoje, teve valia para Deus e você já está colhendo os frutos disso, porque o que a gente colhe lá na frente, a gente primeiro precisa plantar hoje. Entende? Não existe da gente plantar hoje e colher hoje. A semente precisa de um tempo para ser desenvolvida. Então, se você quer colher coisas diferentes lá na frente, primeiro você precisa plantar nesse tempo aqui, para dar tempo da semente que você está lançando germinar, desenvolver, crescer para dar fruto. Entende, gente? Então, se você quer ter um futuro diferente do que você tem colhido hoje, comece a plantar hoje atitudes, situações diferentes na sua vida para você vir a colher. Ou seja, começa a colocar Deus mais perto de você, começa a ter mais relacionamento com Ele, começa a priorizar mais a Deus na sua vida e deixar Ele governar a sua vida para você vir lá na frente ter bons frutos e ter uma colheita farta e boa. Por quê? Porque você primeiro plantou aqui. Entende? E o fruto daqui que você tá, a semente daqui que você está plantando, em entrega a Deus, em botando Deus como governante da sua vida, lá na frente você vai colher bons frutos, ótimos frutos, a qual você mesmo vai se surpreender. Porque Deus, quando a gente prioriza Deus na nossa vida, Ele age na reciprocidade. Então, a entrega que você dá para Ele será o que você vai ter de volta. Entende? Então, se você prioriza Deus na sua vida hoje, automaticamente Ele estaria priorizando você. Só que automaticamente você vai estar usufruindo do melhor dele. Entende? Tipo, hoje você dá o seu melhor para Deus. Hoje você dá o seu tudo para Deus. E futuramente você vai colher o tudo de Deus. Entende, gente? Sendo que o tudo de Deus não é igual ao nosso tudo. O tudo de Deus é o além do nosso tudo. Entende? Então, para a gente colher bons frutos, a gente primeiro precisa plantar hoje. E Deus precisa ser o centro da sua vida e governar a sua vida. Então, libera para Ele o controle de tudo. Libera para Ele o controle, o acesso da vida sentimental, o acesso da vida financeira, o acesso da vida social, o acesso da vida familiar. Deixa Ele governar, deixa Ele ajeitar, deixa Ele organizar a casa. Entende? A bagunça que está aí dentro. Deixa Ele curar, deixa Ele libertar. Que Ele vai te preparar para você viver os planos que Ele tem para a sua vida, que já estão prontos, porém você precisa estar pronto, curado, sarado, para poder vir a usufruir do que Deus tem para ti. Tá bom, gente? Então não deixe de procurar a Deus, não deixe de ter relacionamento com Ele, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por nos orientar como que devemos fazer e o caminho que devemos andar, Senhor. Papai, em nome de Jesus, me dê corações mais dispostos a buscar a Ti, a estar na Tua presença, a querer a Tua presença, Senhor, e entrar embaixo da Sua e sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Entrar embaixo das Suas ordens, Pai, das Suas mãos. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em intimidade, Pai, em respeito, em vontade, em procura, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada, que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.